A conversa mental, isso é algo que eu faço muito. Quando acontece alguma coisa, eu tenho algumas coisas vêm na minha cabeça que são da minha criação, que eram frases que minha mãe falava, frases que eu ouvi muito durante a minha criação. E aí vem, e aí eu começo a rebatê-las mentalmente. Então, normalmente, sei lá, eu ouvia bastante, né? Para de chorar, menina, que coisa feia. Ai, uma menina tão bonita, que coisa feia chorando desse jeito. Então, quando o Lucas começa a chorar, e é claro que eu acho meu filho muito lindo, eu olho e no começo que ele começou fase de birras, 2 e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 10, que começou a ter mais autonomia, começou a querer tomar mais as decisões, que ele começava a chorar, e aí vinha automaticamente na minha cabeça. E aí não, ele não é feio. Nem chorando ele fica feio. Ele só tá expressando a emoção dele. E tá tudo bem. Faz parte, eu tô aqui. Eu sou a mãe dele, eu estou aqui, né? E vinha muito assim também de eu ter que controlar, né? Controla esse menino, senão daqui a pouco ele vai dar na sua cara, né? Você tem que ser mais firme com ele. E aí eu sempre rebatia também, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu estou no controle. Eu não preciso demonstrar agressividade, ser violenta com ele para demonstrar que eu estou no controle, né? Eu estou aqui orientando e ajudando ele da forma como eu acredito que é para ser. E o quanto que isso faz diferença. Porque a gente começa a mudar as nossas crenças, né? A gente começa a desenvolver isso. No meu método do vínculo positivo, a gente faz um mapeamento dessas crenças, justamente para que a gente perceba quais são as nossas crenças principais e o que a gente precisa mudar a partir delas, porque essas crenças elas vão ser refletidas na educação dos nossos filhos automaticamente, conforme eles vão se comportando de uma forma ou de outra, porque nós também fomos crianças, né? A gente também já se comportou dessa forma. Os desafios que a gente encontra hoje com os nossos filhos, nossos pais também tinham, só a forma como o repertório que eles tinham para lidar com essas situações, diferente do repertório que nós temos hoje, né? Então é exatamente isso que mudou. Só que as crenças, elas continuam aí. Então, lá no método, né, no vínculo positivo, a gente trabalha justamente o que é a raiz dessas coisas, para que a gente consiga mudar esses padrões daqui para frente. Porque aplicar uma coisa que vai resolver a situação ali, imediata, não vai, enxugar gelo, entendem? Não vai refletir muito o efeito. Então, a gente precisa olhar realmente para as nossas relações, as relações que nós tínhamos, que nós temos com os nossos pais, com a gente mesmo, para que a gente consiga construir algo novo com os nossos filhos. E a conversa mental ajuda muito a gente a elaborar novas crenças, né? Você nunca vai deixar de acreditar, acreditar entre aspas, tá, gente? Mas aquilo nunca vai se apagar da sua memória. Você sempre vão ter coisas que vão te recordar daquilo que você vivenciou na sua infância, porque a gente não paga a nossa infância, a gente não pega uma borracha, paga e escreve agora de novo. Não, foi o solo que foi colocado, né, pra gente andar. Então, ele para sempre vai existir, mas a gente consegue plantar nesse solo outras coisas, né, a partir de agora. Adubar esse solo com novos nutrientes e fazer desse solo um jardim diferente, um novo jardim, tá? Então, a conversa mental vai fazer com que a gente comece a quebrar essas crenças e esses padrões de pensamento sobre a educação dos nossos filhos. Próximo passo, quarto, né? Se afastar, né? Se afastar por 5 segundos, eu diria que é assim, se afasta, dá uma respirada, olha pro céu, pense em outra coisa, não fica pensando muito naquilo, volta, resolve a situação, né? Que é o quinto passo, tome uma atitude. Tire a criança de lá, dê atenção para a criança, senta para brincar, leva a criança para ficar junto com você em outro lugar, bota uma música, tome uma atitude, tá? A criança quer alguma coisa, então vai lá, se pode, se não pode, vai lá e conversa com a criança. Não adianta também você querer conversar com a criança quando você tá irritada, quando você tá fora de controle, quando você tá com raiva, quando não vai sair nada de bom de lá, tá? Você só vai gerar mais trauma, só vai gerar depois mais culpa, se sentir uma mãe pior. Então, e não é isso que a gente quer, tá?
A gente quer que você vá lá, resolva o problema, saiba lidar e depois fale, poxa, é verdade, eu consigo lidar com essa situação de uma forma diferente. Vou praticar, tá? E às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir. E tá tudo bem, às vezes você vai conseguir 100% e ganhar 5 estrelinhas, às vezes você vai conseguir 2%. E tá bom, foi o que você conseguiu dar naquela hora de melhor, né? Então, a quarta é se afastar. Se afasta por 5 segundos, respira, pensa, né, ele não tá fazendo isso, né, pra me atingir, eu que tô cansada, eu que não tô olhando pra mim, meu relacionamento que tá desgastado, eu que tô nervosa. E aí você respira, volta e toma uma atitude e busca uma saída junto com o seu filho pra lidar com aquela situação, para lidar com aquele motivo daquele estresse, né? Seja uma briga, seja porque não pôde comer alguma coisa, seja porque não pôde ligar a televisão, seja porque ia para um lugar e agora não vai mais, quer colocar uma roupa e agora não quer outra, ou o que eu, né? O Lucas fez ontem de que queria o sorvete de morango e depois não queria mais o sorvete de morango. São coisas que a gente precisa saber lidar. E muita gente fala, ah, mas é uma coisinha tão besta, uma coisa tão banal. Então, para os nossos filhos não é banal. Não é banal. Posso trazer uma reflexão para vocês. Sabe quando chega aquela data especial? Aniversário de casamento, aniversário de namoro, aquela pessoa que você gosta, aniversário mesmo, né? E você tá esperando aquele presente. A pessoa sabe que você quer aquele presente. E aí a pessoa vai lá e não compra, te dá outra coisa. E você fica frustrada porque você não ganhou aquilo que você queria. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Não parece uma coisa tão banal? Não parece uma coisa tão besta? Tão sem importância? Mas pra você não foi naquele momento. Pro seu filho não é. Não é uma coisa banal. Não é uma coisa sem importância. É uma coisa importante. É o que ele quer. Não é o que você queria também, presente, a bolsa, o sapato, enfim, o que fosse. Não era importante pra você? Então por que que eles não podem eleger algumas coisas que são importantes pra eles? Por que que a gente desmerece, diminui, não vê como é importante aquilo que a criança quer? Então fica por último essa nossa reflexão, para que a gente seja para os nossos filhos o adulto que a gente queria ter encontrado na nossa infância, ter nos acolhido na nossa infância. E fica essa reflexão, para a gente aprender a lidar com a nossa raiva, com o nosso descontrole, descompasso, e vai em busca de um autocontrole, de um autoconhecimento e de realmente transformar as nossas relações através disso.